Tá vendo esse cara aqui? Esse cara é Dom Calhoun e ele é muito fã do Chicago Bulls. Logo logo ele vai fazer algo que vai mudar a vida dele pra sempre. $1 million? That young man being hugged has just won $1 million here at Chicago Stadium. O Dom simplesmente acabou de acertar um arremesso de mais de 25 metros lá do outro lado do garrafão. O prêmio por ter acertado esse arremesso absurdo? $1 milhão. Nem ele acredita, os fãs vão à loucura, o Dom abraça os jogadores do Bulls e o Michael Jordan o abraça e fala: boa bola, moleque. O Dom literalmente acabou de fazer o impossível e, com a bola do jogo em uma mão e um cheque de $1 milhão na outra, Dom Hu conseguiu, mano. Só que não. Devido a um detalhe específico nas regras do desafio, a empresa de seguro que iria realizar o pagamento simplesmente decidiu que não precisavam pagar. O Dom acabou de acertar um arremesso de $1 milhão pra nada. Com $1 milhão em jogo, você acha que você conseguiria acertar um chute de 3? É um prêmio incrível para um chute só, mas ninguém em sua consciência iria oferecer isso tudo para apenas um arremesso de 3, né? Só que não. Lá nos anos 80, durante a semana de All-Star da NBA, uma empresa patrocinadora como, por exemplo, Foot Locker, American Express e Sony faziam um desafio para os fãs, o arremesso de $1 milhão. Foi um dos eventos mais esperados do fim de semana todo e dentre todos os milhares de fãs que participaram, apenas um seria escolhido para conseguir. Seja escolhido, acerte o arremesso de 3 e ganhe $1 milhão. Uma oportunidade de vida para 4 sortudos que foram escolhidos ao longo dos 4 anos que ocorreu esse evento. E para ajudá-los no arremesso de suas vidas, valendo $1 milhão, cada desafiante teve ajuda de um ex ou atual jogador da NBA para darem dicas e macetes. Em 1996, dentre os 6 milhões de inscritos, um adolescente de 17 anos, Dimitri Houston, foi escolhido para tentar o arremesso de $1 milhão com George Gervin ao seu lado com 17 mil pessoas assistindo. Dimitri se prepara para o arremesso, $1 milhão na linha e acerta a tabela. George tenta consolar o garoto, mas não adiantou muito, né? Em 1997, um homem chamado Jim Valente foi escolhido para tentar arremesso. Seu tutor e mentor foi nada menos que a lenda da NBA Oscar Robertson, um cara que literalmente nunca fez um ponto de 3 em toda a sua carreira. Mas o Jim estava focado, era o aniversário de sua esposa e que presente é melhor do que $1 milhão, não é mesmo? O Jim vai para a linha, se prepara para o arremesso e já vai pensando com o que ele vai gastar o seu $1 milhão. Eu vou comprar aquele Corvette. Pô, um Rolex cairia bem, né? Talvez um barco, será? Ou talvez não vai ganhar nada. Depois do arremesso, o entrevistador pergunta sobre a experiência. $1 milhão, Jim. O que aconteceu? How did you feel at the time? What went wrong? I think I just pushed it a little bit right. Em 1998, um desafiante chamado Saul Hawkman foi escolhido para tentar arremesso. E pela primeira vez na história do desafio, um participante finalmente acertou o aro. Mais um ano, mais $1 milhão perdido. Mas de todos esses eventos de $1 milhão, nenhum chegou perto dos que começaram em 1995. O desafiante da vez era Mike Hoban, de apenas 16 anos. Semanas antes do desafio, Mike passou 2 horas por dia praticando seu arremesso de 3. Acompanhado do seu tutor All-Star Dan Marley, Mike estava preparado. Tendo uma rotina de arremesso que você nunca viu, Mike se preparou, como ele mesmo disse, tentando praticamente virar a própria bola. A esse ponto, eu não me surpreenderia se ele pegasse um microscópio e estudasse milimetricamente a cesta. Até chute fantasma ele tá tentando. Isso aí é coisa de maluco, mas pra ele funciona. Seus amigos e familiares estão vendo todos ao vivo, prontos para presenciar a história. Mike está preparado, se alinha, respira, chuta e manda uma airball. Ele fez tudo isso, errou a cesta e por muito. O coitado do garoto desaba. Amigos e familiares estão em choque. E a gente esperava que o comentarista fosse ajudar e dar o seu melhor. Mas em vez disso, ele só despejou mais depressão para So young Mike Hoban has missed his shot at $1 million. The good news is, though, he doesn't win money, doesn't become a pro,
and his college scholarship hopes stay alive. He'll go back to be the post-up player for his junior varsity team. Depois do arremesso, o entrevistador pergunta ao garoto como foi e ele tem a brilhante ideia de pedir mais um arremesso. I wasn't really in that zone I wanted to be in, but you know, one more shot. You would like one more shot, wouldn't you? Man, I would love another shot. Mike nunca conseguiu outro arremesso. 4 desafiantes, $1 milhão para uma cesta de 3 e 0 vencedores. E vendo bem, é bem impressionante que ninguém conseguiu acertar o arremesso, porque vários outros desafiantes já acertaram cestas muito mais difíceis por muito menos dinheiro. Nós todos já vimos esses desafios aleatórios nos jogos. Um fã aleatório das arquibancadas é escolhido para acertar um arremesso no meio da quadra, o prêmio nem perto de $1 milhão, geralmente na casa dos 10 mil, talvez 20 mil dólares ou um carro. Esse torcedor do Mavs acertou uma bandeja, um lance livre, um arremesso de 3 e um no meio da quadra, tudo isso em sequência e sem errar. Sua recompensa para tudo isso? $3 mil de gift card para gastar em uma loja de esquina. Mas fica pior, relaxa. Porque em um jogo do Mavericks, uns anos depois, essa mulher tem o desafio de acertar um arremesso no meio da quadra. Ela tá com uma camisa top do Dirk, bela forma de arremesso e toma! Nada menos que a rede. E qual que foi o prêmio por ela ter feito tudo isso aí? Uma TV de 60 polegadas. Totalmente bizarro. Esse cara acertou um arremesso no meio da quadra em um jogo dos Blazers e ganhou alguns ingressos anos passados. Bem difícil acertar o arremesso, mas longe de ser impossível. O que realmente é impossível é um cara acertar o mesmo arremesso 30 segundos depois. Então é meio óbvio que algumas pessoas conseguem acertar o arremesso. Então o que aconteceria se alguém realmente acertasse o arremesso de $1 milhão? O que aconteceria ao invés de dar gift card, uma TV, um time tivesse que realmente pagar um cheque de 7 dígitos para apenas um cara sortudo? O dia é 14 de abril de 1993. Os Bulls estão jogando contra o Heat lá em Chicago. Os Bulls estavam numa sequência de 3 vitórias seguidas e no primeiro tempo, Chicago já estava ganhando por 14 pontos. Jordan está destruindo o jogo. É um bom dia para os fãs de Chicago, porém, o verdadeiro espetáculo está prestes a começar. Durante toda a temporada de 1983, os Bulls fizeram um desafio para os fãs. Dentre os 18 mil torcedores do estádio de Chicago Bulls, um sortudo iria ser escolhido para fazer um arremesso do outro lado da quadra para ganhar $1 milhão. Desde essa época até hoje, $1 milhão para acertar um arremesso desse é inacreditável. Mas mesmo assim, a chance disso acontecer é tão astronomicamente pequena que os Bulls e a empresa de seguro que eram responsáveis por fazer o pagamento ficaram de boa em fazer o evento de qualquer maneira. Até aquele dia, 19 fãs já tinham tentado acertar o arremesso de $1 milhão do intervalo. Dentre esses, 2 acertaram a tabela, 16 fizeram airball e apenas um acertou o aro. A chance de um fã aleatório acertar esse arremesso? Menos de 1%. Então nesse dia, um membro dos Bulls foi até a torcida e escolheu um jovem de 23 anos chamado Don Calhoun. O motivo de terem escolhido ele? O tênis dele supostamente não iria arranhar o chão da quadra. Esperançoso, mas sabendo de suas pequenas chances, Don entra na quadra e se prepara a fazer o arremesso. Mais um passatempo do intervalo, jogaram $1 milhão para manter os fãs entretidos, mas ninguém nunca acertou o chute mesmo. Chris Heeman, vice-presidente da SCA Promotions e líder nesses eventos esportivos, explica esses desafios. O desafio perfeito é como um jogo de carnaval, viável o suficiente para as pessoas acharem que conseguem, mas extremamente difícil de ser cumprido. Você pode colocar o Steph Curry lá para fazer os arremessos e mesmo assim fazer dinheiro. É, meu parceiro, tá na hora de você pagar por isso. Has just won $1 million here at Chicago Stadium. And for Don Calhoun of Bloomington, Illinois, a $1 million thrill. E o que possivelmente era para ser o evento mais impossível de acontecer em uma quadra da NBA, Don Calhoun acertou um arremesso do outro lado da quadra para ganhar $1 milhão. Por um momento, parece que Don é jogador dos Bulls e eles acabaram de ganhar mais um campeonato. Até o juiz do jogo vai lá parabenizar ele.
O cara acabou de fazer o impossível, um chute de $1 milhão. Isso é mais do que esses jogadores do time fizeram nesse ano. E logo após isso, Dom tira uma foto com um cheque em uma mão e com a bola na outra. Ele conseguiu! Pelo menos ele pensou que tinha conseguido. Veja bem, esses eventos são feitos pelos melhores advogados que existem na Terra. As regras são rígidas, quebre uma e é o suficiente para você perder tudo. O Dom quebrou uma delas. Não intencionalmente, é claro, mas dentre as regras desse desafio, uma delas definia que o desafiante não poderia ter jogado em alguma organização ou, entre aspas, um basquete organizado nos últimos 5 anos. Acontece que, 3 anos disso, o Dom tinha jogado em um time da comunidade em que ele morava. O pessoal do desafio sabia disso, o Dom também sabia, mas mesmo assim a organização o deixou participar. Entretanto, a empresa de seguro não. Para eles, era uma quebra clara das regras propostas. Para começo de conversa, o Dom nem seria escolhido por isso. Então, após isso, eles os desqualificaram do evento e de seus $1 milhão. Quando apareceu nos jornais que o Dom não receberia seu dinheiro, os fãs ficaram malucos e, com a fama do caso, isso tomou muita popularidade. Depois de uma semana, os Bulls estavam tão pressionados que fizeram uma coletiva de imprensa. Nela, eles disseram que mudaram de ideia e iriam pagá-lo. Um tanto estranho tendo em conta o que falaram nos últimos dias. Nesse caso, $1 milhão seria dividido entre 20 pagamentos de $50 mil dentre os próximos 20 anos. E seu primeiro cheque de 50 mil foi mandado logo na mesma semana da coletiva de imprensa. Tecnicamente, as regras foram quebradas, mas o Dom ia ser pago e ele não sabia como ou porquê disso. Um ano depois desse arremesso milagroso, Dom soube que Jordan iria para um dos jogos de seu filho, perto de onde morava, e seria a oportunidade perfeita para receber uma assinatura na bola do desafio de $1 milhão. Então Dom foi até o jogo, porém com a segurança enorme de Jordan, nenhum fã conseguiu chegar perto dele. Mas o Dom não era qualquer um, ele é o cara que acertou o arremesso de $1 milhão. Jordan reconheceu o Dom na arquibancada e fez os seguranças trazerem ele depois do jogo. E, com a bola do desafio e esperando pelo autógrafo, Jordan não tinha chamado ele para assinar a bola, e sim para fazer uma pergunta. Você recebeu o seu dinheiro? Um ano depois da decisão dos Bulls realizarem o pagamento, Dom finalmente entendeu o porquê ele tinha recebido o dinheiro. Acontece que não foi a empresa de seguros que pagou o Dom, eles nunca o iriam. Depois de saber o que tinha acontecido, Michael Jordan e os outros jogadores do Bulls pressionaram a diretoria a pagar o Dom. E assim foi feito, diretamente de seus bolsos. Legalmente falando, eles estavam corretos em não pagar o Dom, mas o Jordan sentiu que isso era uma injustiça e então fez o correto. Se não fosse por Michael Jordan e outros jogadores do Bulls, Dom Calhoun nunca teria visto um centavo desses $1 milhão que ele tinha conquistado. Então, mesmo que brevemente, Dom realmente fez parte do Bulls. Sem receber nada em troca, Michael e os jogadores se preocuparam com Dom. Sabe aquele autógrafo que ele queria? Bom, algumas semanas depois ele conseguiu. Então, o que realmente acontece se alguém conseguir cumprir esses desafios milhares impossíveis? Bom, de alguma maneira ou outra, eles são pagos.